Oi, pessoal! Hoje a gente vai fazer uma viagem para dentro da nossa mente, para entender o que realmente acontece no cérebro quando falamos de alguns dos principais transtornos psicológicos. A ideia aqui é desmistificar tudo isso, sabe? Focando na ciência por trás deles. Bora começar? E para a gente ter uma noção do tamanho do desafio, o número é este. Mais de 1 bilhão de pessoas no mundo vivem com algum tipo de transtorno mental. É um número gigante que nos faz pensar, porque isso significa 1 em cada 8 pessoas no planeta. Muita gente, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa colocar na cabeça é o seguinte: transtorno mental é uma condição médica. Não é escolha, não é fraqueza, nada disso. Pensa comigo. O cérebro é um órgão, certo? Igualzinho ao coração, ao fígado, e como qualquer outro órgão, ele também pode adoecer. Quando isso rola, o que temos são alterações neurobiológicas que precisam de tratamento. Simples assim. Ok, nosso caminho hoje vai ser bem organizado. Primeiro, a gente vai ver como o cérebro responde ao estresse e como ele regula nosso humor. Depois, vamos dar uma olhada no que acontece quando o cérebro se desenvolve de um jeito diferente. Em seguida, vamos mergulhar nos pensamentos e na percepção da realidade, e como isso pode ser alterado. E por fim, vamos fechar entendendo por que compreender tudo isso é tão importante para a gente poder ajudar. Bom, vamos começar então pela nossa primeira parte, que é sobre como o cérebro lida com o estresse e com as nossas emoções. Aqui a gente vai falar sobre condições em que aqueles mecanismos de defesa que são super importantes para a nossa sobrevivência acabam se desregulando, sabe? E aí viram uma fonte de sofrimento que não passa. Vamos falar do transtorno de estresse pós-traumático, o famoso TEPT. Imagina que o cérebro fica preso num looping. Depois que acontece algo muito traumático, é como se o sistema de alarme do corpo simplesmente esquecesse de desligar. E aí a pessoa é forçada a reviver aquele medo, aquela angústia, de novo e de novo, como uma roda que não para de gerar. E olha só que interessante os sinais. Não é só uma lembrança ruim, não. A pessoa tem flashbacks que são tão reais, mas tão reais, que ela sente como se estivesse vivendo tudo de novo. E o corpo reage junto, sabe? O coração dispara, a respiração fica ofegante. É o sistema de luta ou fuga sendo ligado no máximo, mesmo que não tenha perigo nenhum por perto. E isso nos leva para uma distinção que é nossa, fundamental. Tristeza e depressão não são a mesma coisa. A tristeza é como uma chuva de verão, uma reação normal a algo que aconteceu, mas que passa. Já a depressão é tipo uma tempestade que não vai embora. É uma condição neurobiológica que fica ali persistente por pelo menos 2 semanas, sugando toda a energia, afetando o sono, o apetite, e por isso mesmo precisa de tratamento médico. Seguindo, a gente tem o transtorno bipolar. A principal característica é essa gangorra de humores. Num extremo, a gente tem a mania, uma euforia, uma energia tão gigantesca que a pessoa pode se tornar impulsiva, se colocar em risco. E no outro extremo, a depressão, aquela tristeza profunda, uma falta de energia total e a perda de interesse por absolutamente tudo. E no transtorno de ansiedade generalizada, ou TAG, é como se o cérebro vivesse esperando o alarme tocar a qualquer momento. É o estado de alerta que nunca desliga. Uma preocupação constante de que algo ruim vai acontecer. Isso causa um desgaste físico e mental enorme, com sintomas como coração acelerado e uma tensão muscular que não relaxa. Agora, a gente muda de assunto. Vamos para a nossa segunda sessão. Aqui, vamos falar sobre condições que já aparecem lá no desenvolvimento do cérebro, na infância, e que acabam moldando de um jeito muito particular a forma como a pessoa aprende, se comunica e interage com o mundo. Essa tabelinha aqui ajuda a gente a entender a diferença entre 3 condições bem importantes. No TDAH, o grande desafio é controlar a atenção e a impulsividade, o que tem a ver com níveis mais baixos de dopamina. No autismo, a questão está em como os neurônios se conectam, afetando principalmente a comunicação social. E na dislexia, a dificuldade é na hora de processar a linguagem escrita. Esse exemplo é perfeito para ilustrar o que acontece na dislexia, né? As letras podem parecer que dançam na página, que trocam de lugar. E olha, é muito importante entender que isso não tem absolutamente nada a ver com inteligência. É só o cérebro processando a informação de um jeito diferente. Ok, agora a gente vai entrar numa área em que os próprios pensamentos e a forma como a gente enxerga a realidade podem ser profundamente alterados. O transtorno obsessivo-compulsivo, o TOC, funciona num ciclo vicioso, bem como está aqui. Tudo começa com um pensamento obsessivo, intrusivo, que a pessoa não quer ter.
Esse pensamento causa uma ansiedade gigantesca. E para tentar aliviar essa ansiedade, ela faz um comportamento compulsivo, um ritual. Só que o alívio dura pouco, e logo o ciclo todo recomeça. Bom, a esquizofrenia é uma das condições mais complexas que existem, e ela basicamente envolve uma quebra na percepção da realidade. É como se a mente começasse a processar as informações de um jeito fragmentado, o que altera completamente o pensamento e o que a pessoa percebe do mundo ao redor. Os sinais mais clássicos são as alucinações, por exemplo, ouvir vozes que mais ninguém ouve, e os delírios, que são aquelas crenças muito fortes, mas que não são reais, como o achar que está sendo perseguido. E além disso, o pensamento pode ficar tão bagunçado que fica até difícil se comunicar. E para fechar esta sessão, a gente tem os transtornos de personalidade. Eles são definidos por padrões de pensar e de se comportar que são muito rígidos, muito inflexíveis, sabem? E que acabam causando muito sofrimento e problema nos relacionamentos. Exemplos como borderline, narcisista e antissocial mostram como esses padrões podem ser bem diferentes entre si, mas sempre com um impacto bem grande na vida da pessoa e de quem convive com ela. E tudo isso que a gente viu nos traz até a nossa última parte, que é onde a gente junta todo esse conhecimento com um objetivo maior, entender para poder ajudar de verdade. Depois de ter passado por todas essas condições, o que fica? Qual é a mensagem principal que a gente tem que levar daqui? O que realmente importa saber? E o ponto central é exatamente este. A mensagem mais importante de toda essa nossa conversa é: transtornos mentais não são frescura, não são fraqueza e muito menos falta de força de vontade. São condições médicas reais, com base no cérebro e que precisam de diagnóstico e tratamento com o especialista. Se alguma coisa que a gente falou aqui pareceu familiar, procurar ajuda profissional é o passo mais corajoso e importante. Lembre-se, o tratamento funciona e a recuperação é muito possível.